e devoção no Instagram, ok? Verdade. E aí falando um pouco sobre o tema, né? A virada do ano. Como eu disse, quando a gente fala de Natal, tem muito simbolismo, muita representação cristã. Agora, o Ano Novo é uma data um pouco assim, meio vazia, né? Geralmente até pro mundão aí, pro povão, é uma coisa mais de festa, de encher a cara e só, né? Aproveitar o feriado, né? Não tem tanto significado, né? Não sei se vocês têm a mesma visão que eu, né? O que você acha disso? O que eu vejo assim, é uma data que o pessoal geralmente é um pouco mais reflexivo, de certa forma, para pensar no que não alcançou no ano que está findando, no nosso caso 2024, e alguns estabelecem metas para o outro ano. Então, normal, o cara ganha uns quilos, vou querer perder no próximo ano, né? Vou atrás da picanha porque não teve, né? Eu vou tentar trabalhar. O cara vai trabalhar o dobro, né? Para ver se consegue, porque prometeram, não chegou. Então, é normal o pessoal fazer esses alvos, né? Mas é um pacto que ele faz consigo mesmo, né? Agora, às vezes o pessoal entra, e aí, tanto não cristãos, como que se dizem cristãos, muitas vezes, numa visão mais quase esotérica, né? Você projeta uma expectativa em Deus, aguardando que ele vai, de alguma forma, ele é obrigado a recompensar essa expectativa que você jogou nele, né? Tem muito disso. Tem as crendices, né, das cores das camisetas, o pessoal acha que aquilo vai atrair alguma coisa, a gente sabe que não atrai coisa alguma, mas também tem, às vezes, dentro do próprio cristianismo, essa projeção em Deus, achando que ele tem alguma obrigação em nos recompensar por essa expectativa. Quando, na verdade, esperança, na perspectiva cristã, não tem a ver com isso, né? Na perspectiva cristã, a esperança, você está fundamentado numa promessa que Deus fez. Então, você tem convicção de que aquilo vai se concretizar, porque não foi você que lançou nele, projetou nele. Ele mesmo vai dizer na sua palavra. Aí você pode, de fato, lançar a âncora ali, que você tem segurança. E ela também te faz caminhar, né? Não faz você ficar aguardando de maneira paralisada, né? Uma elucidação interessante é a gente pensar em Abraão, quando tem a promessa de ter um filho, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele vai de encontro ao propósito de Deus, ele vai construir, ele se movimenta. Os homens que mais transformaram o mundo, na verdade, foram os que tinham esperança na promessa de Deus, na era vindoura, né? Geralmente eles não ficaram parados, pelo contrário, aquilo os colocou em movimento. Então, você tem essa esperança nessa perspectiva que nos coloca em movimento e alicerçada na palavra de Deus. Então, vai na contramão daquilo que a gente geralmente vê no meio tanto cristão como não cristão, né? Sim, verdade. Falo no meio cristão, assim, às vezes até um pseudo-cristianismo, porque, de certa forma, reverbera algo que eu creio que está presente no ser humano. Quando a gente fala de esperança, eu creio que a gente está falando de algo que Deus colocou no ser humano. Ele é um ser desejante, né? Agostinho falava desse ser de busca, né? Nas confissões, quando ele fala, nossa alma anda inquieta, só conseguirá descansar quando descansar em ti, encontrará repouso em ti. E o C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar um pouco desse ser desejante. Ele fala num trechinho lá que o pato tem desejo por nadar e para isso existe água. O ser humano tem desejo de sexo, para isso existe o casamento. Mas se eu encontro em mim desejos que nada nessa experiência é capaz de suprir, é porque eu fui criado para satisfazer em algo que vai além disso aqui, né? Transcende isso. Está presente no ser humano. Então, eu penso que é por isso que as pessoas buscam, e às vezes até no meio cristiano dos cristãos, ou dos que se dizem cristãos, estão buscando coisas e não conseguem se satisfazer, porque não se satisfizeram em Deus ainda, né? Conseguiram encontrar Deus. A gente só vai se satisfazer em Deus. Sim, verdade. Você comentou um pouquinho sobre essa visão esotérica, que até mesmo alguns que se dizem cristãos têm, daquela questão de que, o ano vai virar, estou esperando tal coisa acontecer e Deus vai fazer acontecer para mim. Só que, parando para perceber, isso é uma questão que é esotérica mesmo, né? Porque tem aquela questão, coloquei em outras palavras, que é o quê? Se você projeta no universo, ele vai te devolver. É a mesma coisa, só que a pessoa está usando o nome de Deus, né, para isso. Né? Não é verdade? Ela só troca, né? Então, tá virando um negócio estranho, né? Porque a sociedade está cada vez mais secularizada, né? Pelo menos se diz assim, né? Que hoje em dia
assim, caiu em desuso, né? A religião, o cara ser cristão, se declarar cristão abertamente, né? E hoje em dia é legal, bacana você ser ateu e tudo mais. Cada vez mais assim, porém, ao mesmo tempo, quando chega essa época de final do ano, afloram essas questões de superstição, de coisas esotéricas, né? Que não tem nada a ver, com materialismo, vamos dizer assim, né? Mas interessante que parece que é sempre esperando o material, né? Sempre esperando o material e a pessoa esquece do transcendente total. Então, eu acho que toda essa mistura que vem vindo, inclusive que vem parte lá desde o Natal, isso daí, é o que a gente conversou no episódio passado. Vem fazer uma mistura, uma crendice, umas coisas assim que chegam, por exemplo, chega no final do ano, lentilha, cor de camisa, e é cor de cueca. Porque eu vou emagrecer, porque eu vou conquistar patrimônio, que eu vou conquistar a pessoa desejada, e nunca pensando que, não, eu vou conseguir ter uma relação mais próxima com Deus. Isso daí, eu não vejo praticamente ninguém falando. Coloca São como poucos. algo, né? Por isso que eu falei que às vezes até entre aqueles que se dizem cristãos, os caras fazem de Deus só o meio, né? Em alguns casos, né? Então, o cara só está usando Deus, mas o foco dele é outro. Então, esse cara, ele sinaliza que ele não alcançou, não se satisfez em Deus, não encontrou Deus ainda, né? Por mais que ele esteja transitando, às vezes, no meio da religião, ele não encontrou Deus. A Bíblia mostra, assim, a gente só consegue suprir este anseio que a Bíblia... Deus colocou a eternidade no coração do homem, de Salomão, né? A gente só supre isso nele. E, óbvio, ele colocou alguns meios de graça que trazem satisfação para o nosso coração. Sim. Então, o salmista, lá no capítulo 128, que é conhecido como o Salmo da Família, fala: o temor a Deus, a família e o homem comer do trabalho das suas mãos. Então, parece simples, né? Tipo, ser feliz na visão do salmista. Sim. Você ter Deus, uma família e desfrutar do trabalho das suas mãos. Que é a mesma coisa que a gente encontra na Escritura. Desde o início, no Éden, a palavra de Deus era a base ética, o certo e o errado é o que Deus fala. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele colocou o homem para multiplicar, ou seja, forma família, sociedade, e você vai cuidar do jardim. Então, está lá presente. E no livro de Eclesiastes, que é mais filosófico, por mais que Salomão fala, eu tentei suprir este anseio em mulheres, o cara teve lá 700, mais 300 concubinas, né? Não conseguiu felicidade, até porque teve um monte de sogra, como que é? Não ia ter como, né? Mas ele fala, tentei no dinheiro, no vinho, não conseguiu. Mas lá dentro, no final ele vai falar de Deus, o que vale é temer a Deus, mas em alguns capítulos ele fala de família e fala que o que vale a pena é comer do trabalho das suas mãos. Parece que é simples, né, na visão do salmista, na perspectiva cristã. Até o Chesterton fala, né, que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum, seus filhos comuns. É verdade. E por que a gente, então, às vezes não consegue satisfação nessas coisas, né? Que a Bíblia diz que a gente deve buscar. E aí eu creio que é porque... Nossa, você falou do material, né? Na nossa atual geração, a gente tem o fenômeno dos algoritmos, né? Que é um sistema para satisfazer o indivíduo. A gente vive num sistema para satisfazer o indivíduo naquilo que ele quer, e a gente acabou sendo, digamos, educado da maneira errada, procurando tirar a satisfação de meios, não dos meios de graça que Deus estabeleceu, mas de outras coisas. Meios artificiais. E aí, por isso que vive nesse anseio, nunca acaba essa sede, né? O cara vai pulando de experiência em experiência e continua vazio. E às vezes dentro da igreja. Sim, é verdade. Dentro da igreja.